Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes com Jesus essa noite, irmãos? Amém. Aleluia. Que louvor maravilhoso, irmãos. Que louvor maravilhoso. Nós vamos ser benditos, sim. Bendito em qualquer lugar que nós formos. Bendito se nós temos Jesus em nossa memória. A palavra do Senhor diz assim: que esse ato que nós vamos fazer agora, que nós fazemos em memória de quem? Jesus. Dele. E a partir do momento que nós conseguimos fazer a nossa vida, nós vamos ser benditos. Aleluia, temos Jesus em nossa memória. Irmãos, é uma alegria mesmo poder estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade e vencer mais esse mês, junto com vocês. Mais esse mês que nos torna um pouquinho mais próximos da vida de Jesus. Glória a Deus, Jesus que vai vir buscar a sua igreja. E eu espero ver todos vocês lá. Estamos juntos. Glória a Deus. Parece que nós precisamos vencer algumas barreiras, algumas batalhas, dificuldades. Nós estamos juntos nessa. Não estamos sozinhos. E nós temos um Consolador que Deus falou, Jesus falou, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos acompanha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, confesso para vocês uma coisa. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Conversando com o pastor Edgar ali na entrada. O pastor Saulo já me falou que eu ia trazer uma palavra há alguns dias. E eu pensei, repensei, pesquisei e encontrei muita dificuldade. Sabe? Deus falou, o Espírito Santo ministrou comigo no meu coração. Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês também em 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto muito conhecido que a gente lê toda Santa Ceia. Toda Santa Ceia a gente lê esse texto. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Também peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 19. Vamos ler, porque à medida que a gente lê, a gente passa, é mais fácil de memorizar, guardar. Lucas capítulo 22 e verso 19, que diz assim: tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Irmãos, o que me chamou muita atenção nesse versículo, nessas passagens, foi essa frase: fazer isso em memória de mim. Se a gente for analisar o contexto desse versículo, a gente vai ver que esse momento foi um dos últimos momentos que Jesus teve com seus discípulos antes da sua morte. Momentos depois ele foi entregue por Judas e ele foi preso e começou toda... Irmão, me desculpa, eu tomo bastante água, eu fico muito nervoso. Vocês lembram da última vez, né? Também uns 2 deles. Então, esse momento foi os últimos momentos que Jesus teve com os discípulos antes da sua morte. Se nós formos pegar os 3 evangelhos, aqui o livro do Evangelho de Lucas, mas os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, por terem o mesmo conteúdo, nós vamos encontrar toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, a sua adolescência, o início do seu ministério, até a sua crucificação e a ressurreição e a ascensão aos céus. E no meio todo esse período, nós encontramos esse momento aqui, o momento da Santa Ceia com os discípulos. E essas palavras que Jesus disseram para eles. Nesse momento,
Jesus estava falando dos discípulos assim, quando ele falou partir o pão e o cálice, ele estava predizendo a morte dele para os discípulos. Falou, olha, daqui a alguns instantes, por mais que os discípulos não estavam entendendo, falou, daqui a uns instantes eu vou morrer. Eu vou morrer. Esse pão aqui, ele vai simbolizar o meu corpo, que vai ser partido. Ele vai ser crucificado, ele vai ser açoitado, vai ser dado em favor de vocês. Ele está falando isso para os discípulos. Aí ele pegou aquele cálice e ele falou assim, vocês estão vendo esse cálice aqui? Esse cálice aqui simboliza o meu sangue, que vai ser vertido em favor de vocês, vai ser dado por vocês. Fazer isto em memória de mim. Irmãos, é tão profundo isso daqui, que quando a gente para pensar, olha o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar o pão, simbolizando o corpo de Jesus, e nós vamos saber que esse pão simboliza a morte dele. O sangue simboliza o sangue que foi na cruz. Em favor de quem? Em favor de nós. Em favor de nós. E nós temos que fazer isso em memória a Ele, a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu parei para dar uma pesquisada, irmãos, sobre a memória. Parei para pensar um pouco sobre a nossa memória. Jesus, existem livros que classificam Jesus como um dos maiores, talvez pelas suas palavras, atitudes, um dos maiores psicólogos já existentes. A psicologia usa as palavras de Jesus como estudo. Existe um escritor, o Augusto Cury, ele escreveu 5 livros da análise da inteligência de Cristo. Jesus era muito inteligente, era uma pessoa exímil, era uma pessoa que era fora de sério. Existem coisas que a Bíblia relata que mudava. Uma das coisas que mudava situações era a fala de Jesus. Quando Jesus falava, as coisas mudavam. Uma outra coisa era o olhar de Jesus. Quando Jesus olhava, significa profundeza. Jesus era uma pessoa profunda. Jesus não era uma pessoa superficial. Jesus era uma pessoa profunda, uma pessoa que pensava antes de falar, uma pessoa que muitas vezes preferia ficar quieto do que falar. Sábio. Isso é uma pessoa sábia. Jesus era isso. E quando ele falou essa frase, me chamou a atenção, porque eu falei, para aí, mas isso cabe bem para nós hoje, cabe muito para a minha vida. Porque a memória humana ela guarda tantas coisas, Eu encontrei uma definição muito pouco científica, porque é uma área muito complicada, se for pesquisar, a área da memória, consciente e tal, mas a memória ela é deduzida mais ou menos assim. A memória é a capacidade do ser humano de adquirir, conservar e evocar informações. É a capacidade do ser humano de adquirir, conservar e evocar informações. Irmãos, tudo está na nossa memória. Tudo está na minha memória. Desde quando a gente usa esse ditado, desde que a gente se conhece por gente, né? A gente começa a lembrar das coisas. Da nossa infância, da nossa... Eu até escrevi aqui que eu ia falar. Por exemplo, quantos aqui lembram do cheirinho do pão que a mãe fazia? Né? Parece que quando fala, volta aquele cheirinho. Isso está guardado nessa memória. Da comida que a mãe fazia, do que a esposa faz. Né? A gente quando casa, tem um problema que tudo que a esposa vai dizer, minha mãe fazia desse jeito. Está guardado na memória. Estou pensando porque ela me cobra quanto a isso. Mas está guardado na nossa memória, é coisa que está guardada na nossa memória. Por exemplo, existem traumas da nossa vida que estão guardados na nossa memória. Esse mesmo escritor, Augusto Cury, um dia, ele escrevendo um livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele deu um exemplo. Falou assim, por exemplo, uma criança, quando ela está brincando e ela vê uma borboleta inofensiva, coisa inofensiva, e ela vai tocar na borboleta e a mãe dela, muitas vezes por senso de proteção, dá um grito, não! Né? Tem mãe que é um pouquinho exagerada, né? E aquilo lá abre, pela quantidade, pelo exagero da mãe, aquilo lá abre uma janela no consciente da criança, e a criança, do susto, passa a identificar aquela borboleta como um monstro.
Então ela cria um trauma contra a borboleta. Aí as mulheres vão dizer que por isso que eu tenho medo de barata, né? Mulherada tem medo de barata, de rato. Mas é mais ou menos por aí as coisas, sabe? Então essas coisas ficam guardadas, são traumas, são lembranças que ficam guardadas em nossa memória. Jesus, por ser uma pessoa profunda, por ser uma pessoa inteligente, ele falou isso: fazer isso em memória de mim. Vocês sabem por quê? Porque se nós tivermos Jesus em nossa memória, não há nada que possa nos desanimar. Se nós tivermos Jesus em nossa memória, pode vir qualquer situação, e nós vamos vencer. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Se nós tivermos Jesus em nossa memória, se nós conseguirmos levantar de manhã, ir para o nosso trabalho, sair de uma casa, ir para outra, ou no nosso contexto aqui, fazer as nossas atividades, sempre lembrando de Jesus, o que vai estar de errado nessa vida? Não vamos ser perfeitos, lógico que nós somos imperfeitos, mas nós vamos ser pessoas muito bem-sucedidas se nós tivermos Jesus em nossa memória. Existe um livro também que conta a história de um grupo aqui nos Estados Unidos, de uma igreja batista, se não me engano, que eles decidiram fazer o seguinte: tudo o que eles forem fazer, eles perguntariam assim, ó: em meu lugar, o que faria Jesus? É o nome do livro. Esse livro conta a história de pessoas que revolucionaram, que mudaram. Por quê? Porque tudo que elas iam fazer, elas paravam e pensavam e falavam assim: será que Jesus faria isso aqui que eu estou fazendo? Será que Jesus teria essa atitude? E muitas vezes, irmãos, é o que falta na minha vida. É o que falta na minha vida, e pelo contexto mundial que a gente está vendo, é o que falta no mundo. Porque se nós formos seguir as palavras que Jesus falou, nós primeiro vamos entender o seguinte: que no mundo tereis aflições. Então, eu sei que vou ter aflição. Então, eu vou encarar a aflição de uma outra maneira. Quando vem a aflição, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque Jesus passou por aflição. Jesus praticamente começou seu ministério sendo tentado 40 dias por Satanás no deserto em jejum. E ele era humano, como eu, como você. Ele suportou. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós guardarmos essa frase de Jesus na nossa memória, nós já seremos pessoas sucedidas, muito bem sucedidas, pessoas mais felizes. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de nossas almas, o CD que o pastor Saulo gravou dessa última pregação foi uma coisa muito bem interessante. O diabo, ele não pode atacar Deus, porque Deus é todo poderoso. Se ele não pode atacar Deus, ele ataca quem? Ataca nós, porque nós somos criação suprema, nós somos criações preciosas para Deus. Deus nos ama, Deus ele deu o melhor para nós, Deus ele tem os melhores planos, Deus entregou seu Filho Jesus por amor por nós. O diabo sabe disso. Ele não vai poder subir aos céus e atacar Deus, então ele ataca quem? A mim, ele ataca você, de todas as formas, Nós estamos vendo aqui na oração, os e-mails que chegam de pedido de oração de várias partes lá do Brasil. Irmãos, 50% praticamente dos e-mails são pedido de oração para família, para casamento, para filhos. O diabo ataca os lares, porque se ele sabe se atacar os lares, ele ataca pessoas, pai e mães, que não vão ter como criar os seus filhos, e os seus filhos, a geração vai refletir lá na frente, e pronto, bagunça tudo. É uma coisa puxando a outra. Mas irmãos, pelo Espírito Santo que nos foi concedido, nós temos esse triunfo, essa capacidade de termos Jesus em nossa memória. Da mesma maneira que nós sentimos aquele cheirinho da comida da mamãe, do pão da vovó, nós podemos sentir a presença de Jesus na nossa vida. Glória.